A paz de Cristo, meus irmãos e irmãs, nós iniciamos uma nova categoria de vídeos voltada aos pais. A instrução bíblica aos pais é algo muito importante, mas infelizmente é algo que ainda é muito carente. Por isso essa necessidade urgente de uma instrução específica aos pais. Nesse primeiro vídeo, no vídeo de hoje, nós vamos falar da necessidade dos pais em dizerem não aos filhos. A necessidade dos pais de dizer não aos filhos. E nós vamos perceber que muitas pessoas, em evidência da palavra de Deus, muitos líderes, erraram nessa mesma instrução. Vamos fazer a primeira leitura. 1 Reis, capítulo 1, verso 6, diz assim: E nunca seu pai Davi o tinha contrariado Adonias, filhos de Davi, dizendo, por que fizeste assim? Eu percebo aqui algo muito importante. Davi era rei de Israel, liderava um grande povo e era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim nós vemos erros, falhas e dificuldades quanto à educação e instrução dos seus próprios filhos. Nós vemos repetidos erros e problemas e dificuldades com seus filhos, e esse em especial a respeito de Adonias. Esse seu filho em especial, ele cobiçou o trono que pertencia somente a Salomão. Era de conhecimento de todos que quem herdaria o trono era Salomão. Mas Adonias cobiçou o trono, e a Bíblia vai dizer por quê. E o motivo foi porque o seu pai, Davi, rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, nunca o tinha contrariado. Nós vemos então que ainda que sejamos homens e mulheres de Deus, nós precisamos contrariar, combater e instruir os desejos que não são bons dos nossos filhos. Vamos fazer a leitura de mais um texto. Agora nós vamos ler um texto que fala de Samuel, que foi profeta, sacerdote e juiz. E o texto de 1 Samuel 8 diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome de seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Nós aprendemos coisas muito importantes aqui, lembrando de quem é Samuel, alguém reconhecido, alguém aprovado, alguém que foi chamado por Deus ainda quando era criança, que começou a ouvir a voz de Deus ainda quando criança. Mesmo assim, ele não conseguiu refrear, educar suficientemente os seus filhos, ele não conseguiu combater a maldade do coração dos seus filhos, e mesmo seus filhos sendo corruptos, Samuel consagrou eles a juízes em Israel, e eram muitas as maldades dos seus filhos. Eles já não andavam nos caminhos do seu pai, eram inclinados à avareza, ao dinheiro, a fazer do ministério ocasião para tomar dinheiro para si, assim como cobiçavam presentes dos israelitas e pervertiam isso e pervertiam toda sorte de juízo. Ou seja, mesmo que nós tenhamos cargo, mesmo que nós estejamos em evidência no ministério, existe essa advertência quanto à instrução dos nossos filhos. Em 1 Samuel capítulo 2, nós vamos ler um texto que fala de Eli, sacerdote em Israel, que diz assim: Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Nós aprendemos aqui uma instrução muito clara, que Eli ouvia frequentemente. Ele ouvia as denúncias a respeito dos seus filhos e de todas as maldades que eles faziam. Eles pervertiam, eles tinham relações sexuais com mulheres junto à congregação. Ou seja, eles não tinham mais nenhuma reverência às coisas sagradas, às coisas santas, às coisas separadas do Senhor. Eles já estavam num completo estado de perversão. E o texto vai dizer que ele até perguntou aos filhos: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo o povo.
Ou seja, Eli até teve coragem de indagar os seus filhos. Ele indagou, ele falava do que ouvia a respeito de todo o povo, ele falava a respeito das denúncias, mas mesmo falando, ele não conseguia refrear, interromper e cessar e terminar a maldade dos seus filhos. Até falava, mas não conseguia tomar uma atitude. Ou seja, a Bíblia vai falar inúmeras vezes de pessoas que estavam em evidência, mas não conseguiram controlar os seus filhos, não conseguiram instruir e refrear a maldade dos seus filhos. Então aqui nós vemos 3 casos, 3 famílias, a família de Davi com os problemas de Adonias, mesmo Davi sendo rei em Israel, alguém segundo o coração de Deus não conseguiu controlar a maldade do seu filho Adonias. Samuel, mesmo sendo profeta, sacerdote e juiz, mesmo tendo entrado no ministério desde criança, tendo ouvido a voz de Deus desde criança, sendo reconhecido em Israel desde Dan até Berseba, ainda assim não conseguiu também refrear os seus filhos. A mesma coisa também para Eli, sacerdote em Israel, que também tinha os seus filhos maus e também não conseguiu. Ele até falava, mas não conseguia frear os seus filhos. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, com muito respeito, nós precisamos aprender que ainda que nós tenhamos cargos e autoridade na igreja, ainda que nós estejamos no ministério em evidência, que isso não dá garantias nenhuma da boa educação e do bom comportamento, um comportamento aprovado dos filhos. É necessário uma instrução mais forte, uma instrução mais severa, uma instrução com a capacidade real de refrear, de interromper a maldade dos filhos para que eles não se percam. Que essa palavra possa te transformar, possa te enriquecer, possa te amadurecer. Se esse vídeo edificou a sua vida, compartilhe, envie para mais pessoas, para que mais pessoas também recebam a mesma edificação no nome do Senhor Jesus.